Oi, gente, Kino. Eu vou fazer uma série aqui para comentar, fazer um react e comentários sobre um episódio desse canal da Yasmin, canal Suavemente Comentado. O que aconteceu? É sobre esse vídeo aqui, tá? O macho alfa versus macho beta Red Pill. Só pra deixar claro que eu já sei que depois ela fez aqui esse vídeo aqui, eu menti para vocês, daí ela falou que na verdade era um clickbait, e tem todo um desenrolar da história. Mas eu só vou ficar com esse aqui do macho alfa versus macho beta. Eu vou colocar meus pontos de vista aqui, meus comentários em alguns pontos do vídeo. Vamos lá. Vai ser uma série, eu vou dividir, isolar assim em vários vídeos, tá? Assistam todos aí, por gentileza. Começando aqui, vamos ir pro minuto 2. Se eu conseguir. Aqui. Melhor, né? Tá. Lembrando-se disso, vamos à história. Há uns 300 mil anos atrás, quando éramos animaizinhos livres, leves e soltos na savana africana, os machos ficavam comendo todas as fêmeas para espalhar sua semente, porque quanto mais fêmeas eles comessem, mais chances eles tinham de uma cria vingar e a genética deles passar adiante. As fêmeas ficavam grávidas uma hora ou outra, só que isso era um grande problema para elas, porque se manter viva com um serzinho crescendo dentro da tua barriga não devia ser nada fácil, porque você ficava mais vulnerável e suscetível a predadores. Então tá aí o cenário que ela propõe para começar o assunto, para ela abordar esse assunto de alfa e beta. Ela tá dando uma aula de antropologia aí. Me perdoem se eu estiver falhando em qual ciência que ela tá pegando essa informação, mas são informações científicas. O que eu vou te falar? Tem pessoas que idolatram a ciência, né? Mas cadê comprovação dessas teorias, né? Você põe um laboratório, você monta lá para provar isso. São teorias científicas especulativas, tá? Super legal, é coerente. É válido ouvir aí o vídeo, assista o vídeo inteiro dela. São teorias coerentes, ela explica muito bem, ela fez uma pesquisa muito boa. Mas assim, eu acho que ela pegou da antropologia. E o que eu vou fazer aqui para vocês? Pula essa história, sabe por quê? Ela mesma vai responder porque você pode pular essa história. Você pode ir lá assistir o vídeo e entender essa teoria, é legal, tá, mas também a gente pode pular por causa disso, ó, deixa eu te mostrar. Quero ir pro minuto 6. Fui muito, peraí, só um segundo. Aqui, minuto 6. Olha o que ela mesma vai dizer. aqui, o macho alfa querendo comer a mulher do beta, a mulher do beta querendo dar pro alfa. É o cenário ainda do mundo dos primatas humanos, tá? Toda a teoria lá, eu acho que é antropologia, cara, que os humanos eram seres primitivos, primatas e... primitivos, né? Primatas. Era um cenário mais animalesco, né? Mais selvagem e tudo mais. Presta atenção no que ela vai falar agora. Alfa e o beta cada vez mais inseguro. E qual a solução para isso? A vida Qual a solução para isso? sempre encontra um caminho. E qual o caminho que ela encontrou? A sociedade, família, moral, tabu? Isso Exatamente, cara. Aqui nesse minuto ela dá a resposta, cara. Por que eu não vou ficar refutando tudo que ela tá falando da teoria? Pode ser verdade, pode ser falso. Gente, civilização, sociedade, moralidade. A gente não tá. Ela pulou uma parte importante da história que vale mais conhecer do que isso aí. Desde quando o ser humano já é civilizado? Desde, ó, a gente tá no Brasil, certo? Você sabe que o Brasil foi colonizado por Portugal. Portugal tá na Europa, certo? Portugal, Europa, vários países lá, Idade Média. Acho que vocês já viram um filme, já leram, já estudaram algo sobre isso, que tinham reinos. Tinha o reino da Inglaterra, tinha o reino germânico, que é a Alemanha, depois tem o reino da França, Holanda, Portugal, Espanha, etc., Polônia, um monte de reinos lá. Já era civilizado. A gente está falando que o Brasil não tem 500 anos, 500 e poucos, me perdoe que eu esqueci o número exato. E antes disso, já teve 2000 anos, cara, 1000 anos que seja, já teve uns 20 séculos, cara, 21 séculos, sei lá. De novo, me perdoa porque eu não sei o número exato. E de civilização. Então por que ficar olhando para essa parte do mundo animal, cara? Vamos, já começa por aí. Não tem por que levar tão a sério essa teoria como se a gente reduzir o ser humano moderno um ser racional, dotado de razão, emoção, claro, dotado de moralidade, e ficar olhando lá para a parte primitiva. Meu Deus, cara, não tem sentido. Não sei se vocês perceberam esse ponto que eu estou tentando deixar claro para vocês, para deixar mais claro ainda. O que é a questão que ela fala ela fala de insegurança do homem, que não sei o que lá, que o homem tinha que proteger e blá blá blá. A parte disso tem coerência, mas parte não. Por quê, cara?
Que nem insegurança do homem. Deixa eu tentar te explicar. Por que que eu, se eu tenho uma esposa, eu deveria achar normal ela fazer sexo com outros homens, engravidar de outros homens, e daí? Daí eu vou dividir a guarda, eu vou trazer o cara pra morar junto na minha casa. É uma questão moral, não é uma questão de insegurança, é uma questão que eu não quero fazer isso. E quando eu digo eu tenho certeza que eu falo por inúmeros homens, muitos homens, não todos, né, que hoje em dia já vai mudando as coisas, mas a maioria, muitos homens, a gente simplesmente não acha isso interessante, é uma péssima ideia, é um péssimo negócio, simplesmente não é atraente e é desinteressante. Não tem nada a ver com insegurança. Tem a ver com que eu não quero isso pra minha vida. Quem que quer isso, beleza, vai fundo. Eu sou obrigado a viver, organizar uma família igual a você? Não. Eu prefiro organizar da forma tradicional, por uma questão tradicional que é homem, esposa, fidelidade, lealdade de ambas as partes e filhos. Eu quero fazer assim porque é tradicional e eu quero, e adivinha, é uma questão moral, é crença, é uma coisa interna. Eu mostro pra vocês que é interno. Moralidade já é inerente do ser humano. Não é uma coisa forçada externa, vem muito... Também tem nos mecanismos de controle, de reforço, de freios externos, de moralidade. Porém, tudo começa no interno. Te dou um exemplo. Apenas feche os olhos e fala pra mim assim, fala pra mim não, imagina aí uma coisa, um objeto que você deseja muito. Pode ser um carro, pode ser dinheiro, bastante dinheiro, notas, cédulas de dinheiro. Pode ser que no meu caso seria um PlayStation 5. Mas imagina aí um objeto que você deseja muito. Imaginou? Agora imagina na tua mão uma arma de fogo, carregada, claro. Um revólver, né, uma pistola, carregado. Tem uma pessoa agora na tua frente, na rua, distraída ainda. O que te impede de ir lá, matar essa pessoa e pegar o que você quer? Se ele tá morto, você pega e é teu. Responde pra mim, o que te impede de fazer isso? Você sente vontade? Você faria isso? Amigo, se a resposta é sim, procura um psiquiatra, procura um psicólogo, o seu pastor da igreja evangélica mais próxima da sua casa. Se a sua resposta foi não, eu não faria. É a moral, que é interna. Você duvida? Pode duvidar de mim, tá? Quem é você, Quino, tá? Vamos lá olhar lá, um filósofo aí famoso chamado Immanuel Kant. Ele tem a seguinte frase, aspas: duas coisas me fascinam, tanto quanto mais eu as contemplo, o céu estrelado sobre mim e a lei moral dentro de mim. Acabei de provar para vocês um experimento aí, científico. Você faz o experimento e você percebe que se você... eu não atiraria na pessoa para matar, para roubar o pertence, mesmo que você gostaria de ter aquele pertence. No meu caso, eu imaginei o PlayStation 5. A pessoa com o PlayStation 5 com a arma, eu imaginei que eu guardei a arma e fui para casa, fui trabalhar para comprar meu PlayStation 5. Eu não cometeria o latrocínio porque eu considero isso errado. Por que eu considero isso errado? Porque eu tenho um senso moral interno nato. Tcharam! Moralidade, gente. Então, para que olhar tanto, dar tanta ênfase? Eu não tô falando assim que ela tá errada de expor essa teoria, tá? Nem que a teoria não é interessante, que ela é válida, interessante. Eu tô falando para que dar tanta ênfase nessa teoria aí primata, antropóloga, se a gente tem a questão da moralidade que já existe no ser humano, é nato, e aí depois, como ela mesma falou, a civilização construída em cima dessa moralidade. A gente tá falando desde a Europa lá, gente. O que mais ainda? Para quem conhece, não conhece, tem um livro chamado Bíblia Sagrada. Essa moralidade começa com o povo hebreu, israelita, judeu, chame como quiser, antecede a criação de todos esses reinos europeus que eu citei anteriormente aí. Ou seja, a gente tá falando de uma moralidade que data de 5.000 anos para trás, cara. No mínimo 5.000 anos para trás. 5.000 anos de seres morais vivendo em sociedade que tinha homem, mulher, o esposo, a esposa e prole, e filhos. Isso era família. E de fato, nenhum homem gostava de ver, pega minha esposa aí, não, pode fazer um filho nela, eu crio, a gente racha a pensão. Não, porque isso é imoral, porque é uma ideia assim, por que um homem são da cabeça iria querer fazer uma coisa dessa? Resposta: muitos de nós não queremos fazer, não é vantajoso, não é interessante. Se uma mulher quer fazer isso, ela vai com outro cara que queira e a vida é deles, ok? É uma questão de moralidade, não tem nada a ver com insegurança. E por que dá tanta ênfase nessa coisa aí primitiva? Se a gente tem 5.000 anos de história, de civilização e de moralidade, desde a época lá do Moisés,
Pode pesquisar isso aí, e tinha outras civilizações, né? Mas a deles, a dos hebreus, era mais rígido, mais correto e mais moral. E a moral é interna, eu já falei sobre isso. Enfim, quem tiver ouvidos para ouvir, ouça, cara. Mas é isso aí, cara. Valeu, tchau, tchau.